Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 19 do livro de Jó, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir, curte, comenta e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Vamos lá, Jó, capítulo 19, tem 29 versículos e o texto já começa dizendo assim: Então em resposta Jó disse, lembrando que o capítulo 18 foi uma fala de Bildade acusando Jó, e agora Jó mais uma vez vai se defender, tá bom? E ele diz assim: até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com suas palavras? Vocês já me insultaram diversas vezes. Será que vocês não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro estaria prejudicando vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que eu sou culpado. Pois bem, fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo, foi Ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém, não existe nenhuma justiça para mim. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão todos os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados, até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança. Sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças, como se fossem tropas. Elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Deus fez com que meus irmãos me abandonassem, os meus conhecidos me tratem mal como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram de mim, os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem mais. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo o empregado e ele não me atende, mesmo quando peço alguma coisa, por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro que sai da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso e mal consigo viver. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não param de me atormentar? Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro. Ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem, como foi que nós o atormentamos? A causa dessa desgraça está nele mesmo, mas tenham medo da espada. A espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Bom, vamos lá. Vamos fazer o resumo aqui do capítulo 19 do livro de Jó. Esse texto, na verdade, ele vai dizer o seguinte, tá? Jó está respondendo aos seus amigos, né? Faz parte ainda daquele diálogo, aquele grande diálogo, né? Que já vem discorrendo desde o capítulo 3, capítulo 4. Então tá ali, Jó fala, os amigos falam, eles acusam, Jó se defende e tudo mais. A gente vê aqui que o ânimo já está um pouquinho mais aflorado, né? No capítulo 18, Bildade foi um pouco mais forte, mais firme com Jó. E agora Jó também está respondendo com firmeza. Então Jó está se mostrando aqui frustrado com as palavras de seus amigos. Ele está acusando, né, os seus amigos de serem insensíveis e não compreenderem o seu sofrimento. Era como se Jó estivesse dizendo, pô, vocês estão aqui para me ajudar, mas estão aqui me acusando, vocês estão sendo insensíveis com o meu sofrimento, isso não é legal. Em meio à sua dor, Jó está clamando por justiça, né? Ele está desejando que as suas palavras fossem registradas para que posteriormente ele conhecessem, né, a sua aflição. Então ele sente que Deus o cercou de todas as formas e descreve a sua situação como um cerco opressor e angustiante por parte de Deus. Então olha só isso aqui, Jó, ele está se sentindo abandonado por Deus, ele está lamentando que mesmo quando ele clama por ajuda, não recebe resposta, né? Então ele está expressando ali o seu desejo de que Deus o ouça, ele dê uma resposta, que Deus fale com ele de alguma maneira, como se ele estivesse fazendo assim até uma certa acusação formal, onde ele pudesse apresentar a sua defesa, né? Então ele fala, Deus, se eu pudesse eu escreveria aqui
ali, até com a ponta de um ferro, ele faz ali uma alusão para apresentar a minha defesa. Então, ao longo do capítulo, Jó ele fala sobre o seu corpo debilitado, ele fala do cheiro que sai da sua boca, das crianças que zombam dele, que ele estava só ali pele e osso e tudo mais, e como a sua aparência mudou devido a todo o seu sofrimento. Então, ele se descreve como um esqueleto vestido de pele e carne, e ele se sente desprezado e rejeitado por todos os seus amigos, pela sociedade e até mesmo desprezado por Deus. Por fim, Jó, ele expressa a sua fé em Deus e a sua convicção de que um dia Deus vai revelar e vai provar a sua inocência, né? Trazendo justiça no seu caso. Então, por mais que ele fala, poxa, Deus me abandonou, a fé dele ainda permanece firme e forte, entendendo que uma hora Deus vai livrar ele daquela situação. E ele ainda mantém a sua confiança, apesar de todas as dificuldades, adversidades, da aparente falta de resposta de Deus. Então, o capítulo 19 de Jó é uma poderosa reflexão sobre o sofrimento humano. Nós entendemos aqui que Jó está refletindo acerca da questão do sofrimento, a busca por um sentido do sofrimento, né? E ele ali tendo fé diante desses desafios. Então Jó ele vai mostrar toda a sua humanidade ao lutar com as suas próprias emoções, ao lutar com as suas próprias dores, com as suas próprias dúvidas, com os seus medos, mas também ele vai exibir ali uma resiliência muito forte e uma confiança em Deus acima da média. Então, você percebe que Jó, ele ensaia ali falar, mas Deus ele não está mais comigo, e daqui a pouco ele já fala, não, mas eu tenho fé e tenho esperança de que Deus vai me tirar dessa situação, né? Então, mediante a toda essa situação difícil, Jó já confuso emocionalmente, ali uma situação muito difícil, né? Um homem numa situação como a de Jó, ele falando ali que o mau cheiro que sai dele é insuportável, que nem a mulher dele aguenta ficar perto dele. Então olha que situação complicada, né? E o que a gente pode tirar aqui de lição para as nossas vidas? Como sempre, eu preparei 3 lições aqui para te apresentar, e a primeira lição é uma reflexão, na verdade, sobre as nossas experiências em nossas próprias vidas, né? Então olha só que interessante, Jó, ele expressou o seu desejo de que as suas palavras fossem registradas para que elas pudessem ser lembradas e examinadas por Deus. Então, em busca por respostas e essa compreensão é uma lição muito valiosa para as nossas vidas. Então, quando a gente passa por tempos difíceis, é importante a gente refletir sobre as nossas experiências com Deus, experiências no meio da dificuldade, aprender com elas, buscar crescimento e sabedoria, tá? Então, por mais que Jó estava passando por uma situação extremamente difícil, ele estava vivendo uma experiência, né? E eu sempre digo, quando a gente vence as nossas experiências, a gente se torna autoridade no assunto. Então Jó, mais adiante, vai se tornar uma autoridade no assunto, no que tange a sofrimento humano, aflição, dificuldade, luta, doença, ele ia poder falar com propriedade. Então a primeira lição é a gente literalmente fazer uma reflexão sobre as nossas experiências vividas, né? Em nossas próprias vidas, obviamente. Então, muitos de nós, às vezes, não conseguem extrair uma lição das nossas experiências, sejam elas boas ou difíceis, tá? Aqui nós estamos falando de um quadro de dificuldade, de luta, de doença, de dor, tá? Então, você tem que tentar buscar tentar compreender, né? Tirar alguma lição quando você está passando por tempo difícil, refletindo sobre as experiências da sua própria vida e o que você pode aprender com elas, ok? A segunda lição de hoje é importância da comunicação. Olha só que interessante. O capítulo 19 vai destacar a importância da comunicação aberta e sincera. Ou seja, Jó tinha uma comunicação aberta e sincera, tanto com seus amigos como com Deus. Então, assim, eles falavam o que tinham que falar, né? Eles de certa forma, estavam até ali se atacando, né? Poxa, você tá assim porque você pecou e eu não tenho pecado nenhum, vocês são insensíveis. Mas eles tinham uma conversa ali, uma comunicação aberta, uma comunicação sincera. E com Deus a mesma coisa. Jó falava, poxa, Deus me abandonou, mas eu sei que em algum momento ele vai olhar para minha dor e para minha aflição. Então, Jó, com o desejo de que Deus respondesse as suas perguntas, as suas preocupações, nós também precisamos entender que por mais que muitas vezes a gente tem um desejo, né, uma expectativa, eu sempre digo isso, nós temos uma expectativa, mas qual é a expectativa de Deus? Então Jó queria uma resposta para as suas expectativas, ele queria que Deus respondesse o porquê que ele estava naquela situação, porque ele sabia que ele não tinha nenhum pecado em oculto, né, ele não tinha nada de errado para estar vivendo aquela situação tão difícil. Então Deus, só me diz o porquê. Então ele tinha uma comunicação muito aberta com Deus, por mais que Deus não
estava respondendo. Até então, mais adiante, Deus vai começar a responder, Deus vai começar a falar com Jó, tá bom? Então nós devemos aprender a expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Deus e também aos nossos amigos e familiares, criando o quê? Relacionamentos mais fortes e mais saudáveis. Então é importante que você aprenda a se comunicar bem, a importância da comunicação, para que você crie relacionamentos mais fortes e mais saudáveis, seja com Deus ou com pessoas, tá bom? A terceira lição de hoje é não julgar precipitadamente. Mais uma vez a gente vai falar sobre julgamento precipitado. Lembrando que nós estamos vendo aqui uma coletânea, né? Um livro, uma história que segue. Então a gente está estudando literalmente aqui acerca da fala de Jó e dos seus amigos, e a todo momento tem julgamento precipitado. A todo momento os amigos de Jó estão lá apontando, julgando, falando que Jó estava em pecado, que Jó deveria confessar o seu pecado, mas Jó não tinha nenhum pecado escondido, Jó não tinha nenhum pecado oculto. Então os amigos de Jó fazem suposições precipitadas sobre a situação de Jó, né? Resultando então nesses julgamentos errados, né? Isso vai nos ensinar a evitar julgar os outros com base nas aparências, com base nas suposições. Então olha só que interessante, o livro de Jó vai repetindo essa lição ao longo dos capítulos. Então a cada 2 capítulos a gente vê a questão desse julgamento precipitado, e aqui a gente vê Jó se defendendo desses julgamentos, né? No capítulo passado, capítulo 18, um dos amigos de Jó estava ali julgando precipitadamente, e nesse capítulo era Jó se defendendo. Então Jó estava dizendo o seguinte: ó, você está me julgando de forma precipitada, eu não tenho pecado, eu não errei, eu não falhei, né? Se eu pudesse me defender diante de Deus, vocês iriam ver o quanto eu sou inocente, tá? Então, em vez da gente julgar, em vez de você julgar as pessoas, você precisa ser cauteloso, sabe? Tem que fazer as avaliações e procurar compreender verdadeiramente a situação das pessoas antes de tirar ali as suas próprias conclusões, tá bom? Então não julgue precipitadamente, é a terceira lição. E para a gente concluir o nosso estudo de hoje, o capítulo de número 19, né, a gente precisa entender que essas lições aqui, elas podem nos ajudar a enfrentar os nossos próprios desafios nos relacionamentos de maneira mais compassiva. Quando eu digo relacionamentos, relacionamento espiritual, relacionamento emocional, relacionamento espiritual, você e Deus, as suas emoções, você e outras pessoas, né? Então nós estamos nos relacionando com pessoas o tempo inteiro, né? Do nosso convívio diário, trabalho, faculdade, escola, casa, família e tudo mais. Então a gente precisa aprender, né, a superar os nossos próprios desafios diários, a enfrentar os nossos próprios desafios do dia a dia, principalmente na questão dos relacionamentos de forma mais compassiva, resiliente e sábia também. Amém? Glória a Deus! Mais um capítulo concluído com sucesso. Jó, capítulo 19, nós finalizamos hoje e vamos seguir firmes e fortes aqui estudando o livro de Jó inteirinho até o final. Agora eu quero te pedir, vamos agitar as redes sociais. Tira um print bem bonito dessa tela, posta na sua rede social, escreve algo que você aprendeu hoje e me marca que eu vou repostar tudo também nas minhas redes sociais, tá bom? Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Quando você curte, comenta, compartilha, quando você tira uma foto, posta na sua rede social e me marca, automaticamente outras pessoas vão chegando aqui no nosso canal. E o que tem chegado de pessoas assim necessitados da palavra de Deus, que precisam aprender a palavra, que precisam colocar em prática a palavra, e você está sendo uma fonte de bênção e inspiração na vida dessas pessoas, tá? Então vamos firme e forte, levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Eu quero te agradecer por hoje, quero te desejar também muita saúde, paz e prosperidade, e até amanhã novamente aqui na Evolução Diária, às 7h40. Deus te abençoe!